Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros aí que vai cair na FUVEST de 2026, que é O Cristo Cigano, da Sofia de Mello Breiner Anderson. Anderson? Ela tem esse nome estranho porque o pai dela era europeu, eu não lembro exatamente de qual país agora, mas a mãe era portuguesa e ela também uma das maiores poetisas portuguesas do século XX. Então é interessante pelo menos que os livros, né, de obras obrigatórias assim de vestibular, obriga a gente a ter contato com autores que, tipo, eu não conhecia, eu não fazia ideia da existência dela, né, até agora, e só que em Portugal ela é realmente, assim, tipo, bem famosa, mas aqui no Brasil ela não é muito lida, assim, né? Espero que seja mais lida agora, porque eu gostei bastante desse livro, é bem interessante. Ele é classificado sempre como algo fora da curva da obra dela, assim. Então, tanto o jeito que vai ser escrito, como a forma que ele vai ser estruturado. Mais particularidade por quê? Porque ela vai tanto ser influenciada pelo João Cabral de Melo Neto, né, que é uma figura aí muito importante para a construção desse livro, porque é justamente ele que vai apresentar ela, a lenda que vai inspirar a produção desses poemas, né? E aqui a gente também vai ter uma questão de uma narrativa. Então, esses poemas não vão ser jogados, não vão ser aleatórios, eles não são feitos para serem lidos de forma única, né? Então é para você ler todos na ordem certa deles, né? Porque eles vão realmente contar uma história. Essa versão que ela escolheu vai falar muito sobre a formação da arte, etc. Então eu vou estruturar esse vídeo dessa forma assim. Primeiro eu vou falar a história em si, a lenda que é baseada. Depois eu vou ler todos os poemas, porque eles são bem curtos, então acho que vale a pena ter contato assim mesmo, né, com a escrita dela. E depois eu vou falar sobre os temas retratados realmente aqui, que a gente pode ter, que tem muito essa questão do conflito, o Cristo Cigano. O próprio nome, né, o próprio título já mostra pra gente que vai ter um embate, assim, né, entre o profano, né, entre a vida terrestre e entre o sagrado, né, o Cristo. Falando rapidinho sobre o João Cabral de Melo Neto, né, realmente, ele foi um dos grandes poetas, né, brasileiros, ele era pernambucano, e ele atuou como diplomata por muitos anos. E ele morava na Espanha por uma época em Sevilha, e vai ser justamente dessa história, daí que essa história toda, né, essa lenda vai surgir, porque vai ter lá uma igreja, e aí uma escultura, enfim. Então primeiro eu quero falar dele mesmo, né, então eu vou ler agora realmente o primeiro poema, né, que ela vai escrever, e vai ser como se fosse uma homenagem. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela parece azul e afiada, no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contado. Então aqui a gente vai ter justamente essa dupla ação da faca, né? Tanto no sentido realmente da arma que vai ser usada nos poemas, né? Que vai ser usada para matar o cigano, e também nessa questão da objetividade que o João Cabral usava nos poemas dele, e que também vai aparecer aqui nessa obra dela. Mas então, realmente, o que é essa lenda, né? O que tanto inspirou ela a fazer esses poemas? Basicamente, nessa cidade aí, né, que eu falei que ele era diplomata em Sevilha, tinha uma igreja principal que tinha uma escultura, que era do Cristo, com a pose clássica dele na cruz. Eu vou deixar aqui aparecendo umas imagens. E nessa escultura, é uma escultura barroca, né? Ela realmente existiu, e esse escultor realmente existiu. O que a gente não sabe realmente se existiu é a lenda, né? Que tá aí em volta nessa criação dessa estátua, né? Dessa escultura. Mas ela vai ser uma arte barroca, né, uma escultura barroca, então vai ter toda essa questão, né, tipo, de dualidade, de contrastes, então, e justamente a obra barroca, né, as esculturas principalmente, elas eram muito realistas justamente para as pessoas poderem se compadecer, né, por essas figuras e, né, se tornarem mais simpáticas e aderirem realmente, né, à religião, porque o barroco tinha tudo isso por trás, né, da mentalidade, do homem, né, do renascimento, que era sempre entre a ciência e a religiosidade. Então é sempre isso dos extremos, né, vai ser sempre aí do barroco. E a gente vai também ter a questão das antíteses aqui, que vão ser trabalhados bastante. Então não é questão que os poemas em si não são barrocos, mas eles vão ter elementos que, né, vão remontar aí a estética barroca. Então tudo isso de claro e escuro, a gente vai ter, justamente uma passagem assim, no começo do poema vai ter muita coisa do claro, né, e depois vai evoluir até o escuro, que é realmente quando ele vai cometer lá um crime, né, o escultor. E a lenda diz então que as pessoas da cidade olharam para essa escultura e falaram que o rosto era igualzinho o de um cigano que rondava lá, né, pela cidade. Então, e essa figura do cigano, eu nunca achei uma explicação realmente, tipo, uma definição certinha, porque você vê, tipo, sei lá, no nazismo, os ciganos também eram um dos alvos nazistas, né, tipo, judeus, homossexuais, não sei o quê, mas, e os ciganos? Então, o cigano, ele vai ser meio que uma figura meio mística, né, que vai andar, assim, vai meio que morar na rua, então vai ser mais associado realmente a uma simplicidade. Esse diz, então, que esse cigano ficava rondando pelas partes mais luxuosas, assim, da cidade, e ele ficava seduzindo as esposas dos homens, assim, né, dos homens de bem, e aí teve um dia um marido que ficou muito enciumado, e aí ele acabou matando o Cristo cigano, quer dizer, no caso, só o cigano, né, e aí
tinha um escultor que queria fazer uma estátua, né, sobre justamente aí todo o sofrimento do Cristo, só que ele não conseguia achar uma inspiração à altura. E ele viu essa cena de violência, né, de assassinato, ele viu o cara assassinando, dando facada no outro, e aí esse rosto foi justamente o que ele usou pra fazer essa escultura, né. Só que tem outra versão, que é justamente essa que é retratada pela Sofia, que a gente vai ter, novamente, isso, né? Tudo isso do escultor, que vai ter que fazer essa estátua sobre o Cristo, né? Sobre Jesus Cristo. Só que ele vai, então, ele mesmo assassinar o cigano. Ele mesmo, ele tá nessa procura desse rosto, né, com esse sofrimento, e ele vai causar a morte, literalmente, de outra pessoa para alcançar tanto isso que ele tanto almejava, né? Então, aqui vai tratar muito sobre como a arte vai surgir de coisas boas, né, de situações boas, mas ela também pode surgir de lugares violentos e literalmente criminosos, né, nesse caso. Que, enfim, e eu vou ler agora realmente o poema, porque é bem interessante a gente ver. Também aqui vai tratar muito sobre essa questão do destino, então é algo realmente que ele não podia fugir, né? Ele vai criar realmente uma obsessão aí pelo cigano, até ele realmente matar ele e conseguir isso que ele tanto queria, que era representar o sofrimento puro na cara de alguém. Começando agora a leitura, então. 1. O escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. E aqui, então, a gente vai ter muito associado a ele coisas brilhantes, né? Então, se multiplica e brilha. Então, tem toda essa questão de luminosidade, né? Que conforme forem passando os poemas, vai indo. Tem até um que se chama As Trevas. Então, quando vai chegando mais perto aí, né? Do assassinato realmente. Então, continuando. No meio da tarde, o escultor caminha, por trás de uma porta que se abre sozinha. O destino espera. E depois a porta se fecha gemendo sobre a primavera. Novamente, né? Toda essa imagem bonita, floreada, primavera. O destino. 2. O destino eram os homens escuros, que assim lhe disseram: Tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Então, e aqui os homens escuros não é no quesito racial, então não são homens negros, mas é porque aqui tem muito essa questão, tipo, do místico, né, assim, então, tipo, eu acho que é mais uma questão de sombras, então, do que realmente, né, da cor de pele, assim. E aqui, o destino, né? Então vai ser uma personificação do destino, né? Que vai falar pra ele. Então, tem muito essa questão dele não ter escolha. Então, essa obsessão foi imposta a ele. Essa missão, grande missão, né? Esse destino foi imposto a ele e não tinha o que ele fazer pra escapar. E aí tem essa questão também interessante, né? Que é tu esculpirás seu rosto. Então, é seu no sentido, né? De figuras religiosas, tem que ser usado a letra maiúscula, né? 3. Busca. Pelos campos fora, caminhava sempre, como se buscasse uma presença ausente. Então, novamente aqui, essa questão, né, de contrastes, uma presença ausente, antítese, né? Onde estás, tu morte? Não te posso ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. A ti me enviaram, és tu meu destino, mas diante da vida não te imagino. Então ele tinha essa missão realmente, né, de capturar, desenhar essa imagem perfeita aí, né, do Cristo, realmente em sofrimento, em agonia, mas ele não estava conseguindo achar uma inspiração que fosse à altura, né. A ti me enviaram e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz das primaveras. Onde a tua imagem, onde o teu retrato na manhã tão limpa. Então, novamente aqui toda essa imagem, né, de luz, de iluminação, de manhã, de tarde, né, agora. Onde a tua imagem, onde o teu retrato, nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças puras, nas mulheres criando, com seus gestos vida. Onde a tua imagem ou o teu retrato, nas coisas que eu amo. Onde a tua voz ou a tua presença, na voz deste dia. Aqui onde habito, há o sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, um instante infinito. É verdade que passas pela cidade às vezes, num caixões de chumbo, mas vira o meu rosto, pois não te compreendo, és um pesadelo, uma coisa inventada, que o vento desmente. Com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo. Então aqui que eu fico falando de repetição, né, vai ser uma linguagem bem direta e bem objetiva, né, que ela vai usar o tempo inteiro. É verdade que passas pela cidade às vezes com teu vestido roxo entre velas e incenso. Então aqui, né, vai ser realmente a descrição do cigano, né, o vestido roxo, as velas, então toda essa questão meio mística, né, que tá envolvida. Mas eu te renego e o vento te nega, com suas mãos frescas, e eu não te pertenço. Meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Onde está teu rosto, ou a raiz de ti, onde procurar-te? Então aqui justamente, né, a busca, então ele indo atrás aí dessa inspiração, né, perfeito. E como te amarei, tanto em que em meus dedos tua imagem floresça, e entre as minhas mãos o teu rosto apareça. Então, aqui realmente, né, a criação artística, né, da criação mesmo da escultura propriamente dita. 4. O encontro. Redonda era a tarde, sossegada e lisa. Na margem do rio, alguém se despia. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. Novamente, tudo isso de repetição.
Seu corpo surgia brilhante na água, semelhante à lua que se vê de dia, semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua. Então aqui, o contraste, né, que a gente vai ter aí. Então, o corpo brilhante da água e também o brilho de uma faca. Então já vai estar aí, né, premeditando o crime que vai acontecer. Redonda era tarde. E aqui, novamente, vai ser, né, um poema aqui como se fosse circular. Porque ele começa com redonda era tarde e depois também termina com redonda era tarde, literalmente redonda, né? E 4, o amor. Aqui o amor não vai ser no sentido romântico, mas vai ser nesse sentido dele querer retratar e dele ter achado essa musa que ele tanto queria. Mas no caso, a musa em si não era o cigano, né? Não era um rosto, não era a beleza exatamente dele, mas era como aquele rosto em sofrimento poderia inspirar ele realmente a fazer essa escultura. 5, o amor. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Então aqui fala como ele literalmente deixa de viver a própria vida enquanto ele não realmente concretizar essa missão que o destino impôs a ele. Ó, só existe o teu rosto de geometria, clara que sem descanso esculpirei. E noite, onde sem fim me afundarei. 6. A solidão. A noite abre os seus ângulos de lua. Ângulos de lua no sentido, tipo, de noite, né? Alguém tá sendo iluminado pela lua. Se dependendo de onde esbarrar na pessoa, vai estar aí criando, né, ângulos. E em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis. E em todas as esquinas te procuro. Te procuro no sentido porque antes ele tinha achado ele, né? Quando ele tava lá se banhando. Mas agora perdeu, né? E agora ele vai, então, realmente achar ele pra ir cometer um assassinato,zinho, né, gente? Super normal. Literalmente tirar a vida de uma pessoa pra esculpir justamente a cara dessa pessoa em agonia, né? Mas tudo bem. A noite abre as suas praças solitárias, e em todas as solidões eu te procuro. Então, novamente, tudo isso. Em todas as paredes, esquinas, solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. 7. Trevas. O que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje desesperada busca de um corpo cuja face me é oculta. Uai, mas ele não conhecia o rosto do cigano? Não é realmente o rosto dele, é o rosto dele em sofrimento que ele quer, né? Então, que só vai aparecer justamente quando ele for atacado por 1000 facadas. 8. Canção de matar. Do dia nada sei. O teu amor. Então você vê aqui, ó, ela reforçando o tempo inteiro isso de como a gente tá saindo do período do dia e tá entrando, né? O poema de antes era as trevas, né? Do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Gume é a parte que corta mesmo da faca, né? Ele me atravessa e atravessa os dias. Ele me divide. O amor no sentido, que eu falei, não romântico, mas que essa criação desperta nele, né? Tudo que em mim vive traz dentro uma faca. O teu amor em mim, que por dentro me corta. Com uma faca limpa me libertarei do teu sangue que põe na minha alma nódoas. Então, esse ato que ele vai cometer vai libertar a alma dele, porque ele vai poder se desvencilhar disso que foi imposto nele. Por isso que eu falei, é muito legal, é muito interessante, né? Enfim, o teu amor em mim, de tudo me separa. No gume de uma faca, o meu viver se corta. Do dia nada sei, e a própria noite azul me fecha a sua porta. Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. 9. Morte do cigano. Brancas as paredes viram como se mata. Viram um brilho fantástico da faca, a sua luz relâmpago e a sua rapidez. Então esse poema aqui é super curto, justamente sobre essa rapidez, né, que vai acontecer aí, a morte dele, né? Então é só brancas as paredes viram como se mata. Então agora as paredes estão sujas, né? O brilho da faca, sempre ressaltado assim, né? A velocidade, a rapidez. 10. Aparição. Devagar, devagar um homem morre. Escura no jardim a noite se abre. A noite com miríades de estrelas, cintilantes, límpidas, sem mácula. Mácula aqui no sentido de pecado, né? Então as estrelas não têm pecado nenhum. Diferente do homem, né? Do escultor que acabou de matar alguém. Veloz, veloz o sangue foge. Já não ouve cantar o moribundo. Sua interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco mata. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, então, né, o olhar dele indo embora, paralisando. Uma ferida no seu flanco mata. Flanco é essa parte assim, é o tórax, né? Já não tem esplendor, nem tem beleza. Já não é semelhante ao sol e à lua, né? Porque lá no começo, quando tava falando da beleza dele, né, ressaltando, falava como as luzes da lua e etc, né? Seu corpo já não lembra uma coluna. Coluna no sentido de ser uma pessoa reta, né? Então ele tá caindo depois de ser esfaqueado, né, e morto. É feito de suor o seu vestido, a sua face é dor e morte crua, que era justamente isso que o escultor queria, né? E devagar, devagar o rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata. Esse rosto que estava sendo tão procurado, né? Tão almejado. O rosto desde sempre pressentido por aquele que ao viver o mata. Olha que construção bonita
Essa mulher escrevia muito bem, pelo amor de Deus. Ai. Seus traços, seu perfil mostra. A morte como um escultor. Os traços e perfil de semelhança interior. 11. Final. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. O modelo dele não foi a natureza, né? Tá falando que não foi a pedra, não foi o jardim, não foi a flor, foi a morte. E agora, depois de toda a leitura, né, desse livro, eu vou tratar sobre os temas, né, que são explorados aqui. Primeiro, essa questão de que a verdadeira arte surge do sofrimento. Ela não vai surgir só de coisas positivas e de sentimentos, de amor, né, de amizade, não vai surgir só disso. Muito pelo contrário, né, a arte geralmente surge de um espaço, né, de realmente de sofrimento, e que nesse caso é um pouco, né, exagerado, literalmente da morte, mas então vai ter essa questão de arte surgindo do sofrimento, vai ter também isso que eu falei já, do título, né, então vai contradizer o Cristo, que é uma figura imaculada, né, com o cigano, que é alguém que se envolvia aí, né, nos prazeres da vida e etc, né, que falava que ele participava aí da vida noturna, enfim. E também vai ter essa questão da junção do Cristo com o cigano, justamente, né? Então, o cigano ele vai deixar de existir em vida e ele vai ser eternizado para sempre, né? Eternizado para sempre, né? Com certeza. Mas com uma forma de escultura. Então, ele vai deixar de existir para que uma grande obra de arte seja criada. A morte em si também vai ser tratada como um recomeço, né? Então, ele deixando de existir, ele vai passar a ser um ser divino, né? Ele vai ser associado ao Cristo. E mesmo lá na igreja, né? Eles vão ser chamados de Irmandade do El Cachorro. E também vai ter isso do artista poder ser esse ser que vai transformar a morte. Não esse artista em si, né? Mas tipo, artistas no geral. Ele vai transformar a morte em algo positivo na arte. E também sobre a metalinguagem, né? Porque ela ficou sabendo de uma lenda que era sobre, uma história que era sobre a construção de algo artístico, né? Então era sobre a construção de uma escultura e a partir disso ela vai criar o quê? Vai criar um livro, vai criar poemas, vai criar mais arte ainda, né? A partir de algo que falava justamente sobre uma criação artística, né?